Ela vai aparecer aqui só um minutinho. Opa. Então, agora sim, eu dando início à gravação aqui da audiência da Subprefeitura de Freguesia Brasilândia. Estava explicando aqui para o pessoal a dinâmica da audiência, né? Mas vamos dar início agora à audiência em si, né? Esse vídeo, como eu falei, está sendo gravado e ele ficará disponível no canal de YouTube da Secretaria da Fazenda do município de São Paulo. Por estar sendo gravado, assim, todo mundo está aqui, aceita aí a política de dados da prefeitura e do TINS, tá? Nada demais, mas só deixar o registro. Então, bom, senhor subprefeito, eu vou liberar o seu microfone para a sua fala, tá? Só o senhor apertar no microfone, beleza. Olá, bom dia a todos e a todas. Agradecer as pessoas que estão presentes nesse orçamento, nessa audiência pública. Dizer da importância desse instrumento, que ouvir a população sobre as demandas e do que elas necessitam, que seja realizado dentro da prefeitura. Parabenizo o prefeito Ricardo Nunes, o secretário Guilherme Bueno, por incentivar e promover a participação da sociedade civil. E sobre a Prefeitura Freguesia Brasilândia, estamos abertos a auxiliar no diálogo, acolher e encaminhar, caso sejam viáveis as demandas que forem aqui propostas, Digo aqui da importância da participação do cidadão, de fato, nessas audiências, porque a gente percebe que muitas delas as pessoas não têm entrado, não têm participado, mas a força que o munícipe tem nesse momento de se colocar, colocar suas propostas para que elas possam vir a ser aprovadas aí dentro do nosso orçamento é muito importante. Então, deixar aqui desde já o nosso abraço e a Subprefeitura Freguesia Brasilândia sempre à disposição. Que Deus os abençoe e que seja aí uma ótima audiência. Muito obrigado, subprefeito Sérgio. Fez as palavras iniciais aí da audiência. Vamos dar continuidade, né? Estou apresentando aqui para vocês na tela o calendário do Orçamento Cidadão, né? Do PELOA 2023. PELOA é o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Ou seja, nesse momento a gente está fazendo um processo para o orçamento, para a lei orçamentária do ano que vem, tá? 2023. Primeiro a gente teve um momento de recepção e apoio de propostas, que ocorreu no mês de abril, né? Ou seja, os cidadãos apresentavam, né, no sistema, na internet, propostas para determinadas propostas de políticas públicas, de serviços públicos, em determinadas subprefeituras, tá? Isso ocorreu no mês de abril, né? E como inovação esse ano, a gente teve a ferramenta do apoio, que é análogo à ferramenta de curtir das redes sociais. Então, o cidadão A criou determinada proposta, o cidadão B ele pode curtir se ele se sente representado, se ele entende que aquela é uma proposta importante, prioritária para aquele território, tá? Então, essa é a primeira fase de recepção e apoio de propostas. Ela se encerrou no dia 27 de abril. Em seguida, nós tivemos a primeira rodada de audiências públicas nas 32 subprefeituras, que ocorreu também no mês de abril, em que os munícipes debatiam essas propostas em si, apresentavam e conversavam entre si e conosco da Fazenda, né, sobre as suas propostas para o município. Agora, a fase que nós nos encontramos é aqui, né, a terceira fase de priorização de propostas e segunda rodada de audiências. Recebemos mais de 2.000 propostas no sistema, né? Então, não tem, pela enorme quantidade de propostas, elas necessitam ser priorizadas, né? E essa priorização é feita pelos conselhos participativos municipais, e um dos grandes objetivos dessa rodada de audiências é fomentar o diálogo com os conselhos participativos municipais e municiá-los de informação e
e opiniões acerca das priorizações, né? Os conselhos participativos municipais priorizam 15 propostas do total de propostas apresentadas para a subprefeitura, né? Então, esse é o trabalho, é o momento em que se encontra, né? O processo de orçamento cidadão. Em seguida, ocorre a votação popular, né? Cada uma das 32 subprefeituras vai ter apresentado no site Participe Mais 15 propostas, e dessas 15 propostas, por subprefeitura, são eleitas 5. Então, por uma votação aberta pelos cidadãos. Então, das 15 do Conselho Participativo Municipal, 5 são eleitas pela população. Isso ocorre aqui, ó, entre 31 de maio e 15 de junho. Essas propostas eleitas pela população, ou seja, 5 por sub, elas são submetidas a uma análise de viabilidade por parte da secretaria responsável pela sua implementação. A análise de viabilidade, ela consiste basicamente em dizer se aquela proposta ela é juridicamente correta, né? Ela não viola nenhuma norma jurídica vigente aqui no nosso município, no nosso país, se ela é viável do ponto de vista técnico, não sei se é possível fazer aquilo que o cidadão solicitou na sua proposta é factível, e também uma viabilidade orçamentária, ou seja, se ela é compatível com o montante de orçamento que a prefeitura tem. Pode ser que uma proposta seja viável técnica e juridicamente, mas ela seja muito cara, seja muito onerosa para aquele momento, para aquele exercício. Então, esse tipo de análise de viabilidade, realizada aqui entre o dia 22 de junho e 22 de julho, é uma parte interna, né? São as secretarias que fazem, tá? Mas para aquelas propostas tidas como viáveis, elas se tornam ou completamente viáveis ou parcialmente viáveis, elas são convertidas em compromissos da prefeitura para com a população, né? Então, e elas são incorporadas ao projeto de lei orçamentária para o ano seguinte, tá? E pela norma da lei orgânica do município, o Poder Executivo tem até o dia 30 de setembro para apresentar essa lei à Câmara Municipal, onde ela vai ser votada, debatida pelos vereadores e tudo dando certo, ela entra em vigor aí 1º de janeiro do ano que vem, tá? Mas antes disso, antes da entrada em vigor da lei, a gente já faz aqui uma rodada, entre 10 de outubro e 31 de outubro, uma rodada de audiências públicas devolutivas, ou seja, para explicar principalmente as análises de viabilidade e para apresentar para a população quais são os compromissos estabelecidos pela administração com a população. Então, é nesse momento aqui das devolutivas que a população pode entender melhor as razões para determinado veredito em relação à análise de viabilidade, né? E para verificar quais são os compromissos que a administração estabelece com a cidade, tá? E ao longo de todo o ano que vem, existe o acompanhamento, né, dessas propostas aí que foram convertidas em compromisso, né, para ver o andamento da sua implementação, da sua execução. Bom, aqui estamos destacando a etapa que a gente se encontra, né, a priorização de 15 propostas por subprefeitura é uma atribuição dos conselhos participativos municipais e vai ser feita aqui até o dia 24 de maio de 2022. Então, nesse momento aqui que a gente está conversando, principalmente para municiar os conselhos participativos municipais de informações, de eles entenderem o debate que tá acontecendo. Então, no Orçamento Cidadão deste ano, a Secretaria da Fazenda introduziu a ferramenta de apoio de propostas, durante a primeira etapa do Orçamento Cidadão. As propostas mais apoiadas são um indicativo para a priorização por parte do CPM. Eu vou mostrar a planilha para vocês em breve, aí vocês vão ver. Aí a gente ordenou, né, por aquelas que tinham mais apoio, ou seja, sugere que existe bastante respaldo, né, pelo menos entre os cidadãos mobilizados, de que
proposta prioritária para a região, tá? Então, como eu vinha dizendo, a segunda rodada de audiências também é uma forma de auxiliar os CPMs nessa etapa. Aí, em seguida, né, das 15 propostas priorizadas, a população seleciona 5 numa votação popular. Basta fazer um cadastro super simples no participe+.prefeitura.sp.gov.br. Vocês estão recebendo aí no chat também o link para acesso direto também. Mas esse site aqui. Basta fazer um cadastro e a votação, cada cidadão vota em até 5 propostas. Não precisa ser necessariamente só, no caso aqui da Freguesia Brasilândia. Eventualmente você trabalha em outra subprefeitura e tem alguma necessidade. Você tem um familiar que mora aí na Vila Maria, que é relativamente próximo. Então, tem uma proposta lá. Então, esse tipo de coisa pode ser feito, né? O limite são 5 por cidadão. A Mary colocou aqui no nosso chat. Só para dar a justificativa legal, né, da atuação dos conselheiros participativos municipais nesse processo, a leitura jurídica indica que o decreto, né, 59.023/19, ele dá suporte à atuação dos conselhos nesse processo, né? Pode ver aqui, fala em prioridades na área de abrangência, acompanhamento de audiências públicas. Então, a incorporação dos conselhos participativos municipais, né, nesse processo, bem no sentido de aprofundar a participação popular, né, no processo de elaboração orçamentária, né, que cada vez menos é algo hermeticamente fechado na administração, né? Cada vez mais a população é convidada e participa ativamente do processo de definição de prioridades, propostas e tudo mais, né? Todo esse processo do orçamento cidadão vem no sentido de aumentar a efetividade dessa participação, né? Da conversão das propostas apresentadas em políticas públicas reais. E antes de a gente dar continuidade, só vou deixar uma dica para vocês. Além do processo orçamento cidadão que a gente está fazendo, a gente tem esse caderno orçamento cidadão, que é um PDF, né? É um texto, um livrinho que converte, né, os números frios do orçamento em linguagem cidadã. Ou seja, tem gráficos, tem explicação, né? O quanto dinheiro da prefeitura está sendo aplicado em determinadas áreas, tem social, educação, saúde, de maneira fácil acesso, né, para qualquer cidadão, de uma linguagem mais universal, né, não tão restrita àqueles que tenham conhecimento mais técnico das leis orçamentárias, das normas ou dos números, né. Por meio desse caderno fica um convite, né, conhecimento maior sobre o orçamento, né? Ele é publicado sempre no início do ano. Então, esse que a Meire colocou no chat se refere ao ano de 2022, né? Ou seja, sobre o orçamento em exercício do ano corrente. E, evidentemente, no ano que vem também vai ter o do 2023 e assim por diante. Beleza. Então, eu encerrei essa primeira apresentação aqui. Eu vou abrir outra tela. Só um minutinho. Então, deve estar vendo aqui minha tela, tá? Aqui essa planilha, ela traz as propostas
apresentadas aqui para a Subprefeitura de Freguesia Brasilândia. Vamos ver. Foram no total 53 propostas apresentadas. E aqui nessa coluna a gente tem a quantidade de apoios. Então a gente ordenou essa tabela por aquelas propostas que tiveram mais apoios no site, tá? Eu vou ler aqui vamos ver, as 15 mais mencionadas, tá? Mais apoiadas, para também não ficar só lendo as propostas, a gente ficar o dia inteiro aqui, mas tudo isso vocês podem verificar lá no site do Participe Mais, tem todo o detalhamento das propostas, né? Eu vou ler o título delas para dar uma ilustrada, mas também percebam que tem uma descrição mais detalhada, né? Às vezes o título ele é mais resumido, mas na descrição a gente consegue ver exatamente aquilo que o munícipe está solicitando, né? E elas são categorizadas também em áreas tema. Então, a primeira proposta aqui é aquela que recebeu mais apoios, diz respeito à implantação, conservação e incentivo de projetos relacionados a áreas verdes. A segunda proposta mais apoiada é a construção da UBS Jardim Damasceno. A terceira é a Casa de Agricultura Ecológica da Zona Norte. Em seguida, temos a ampliação do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis. Tá? Depois, a retomada do programa Operação Trabalho, POT. A retomada da meta do Plan-SAN 2016 a 2020 de reestruturação das escolas estufas. Depois, a fiscalização das áreas de proteção de mananciais. Depois, a criação do Parque Morro Grande. Ampliação da rede de mercados municipais. Levantamento aerofotogramétrico em 3D. E aqui a gente tem ampliação da rede de mercados municipais, que acabou repetindo aqui, a de cima, mas tudo bem. Em seguida tem instalações e serviços para o UBS e para o hospital. Depois a prevenção da dengue via projeto Operação Trabalho. Depois a isenção de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, para produtos reutilizados, reciclados, compostados, etc. E, por fim, a disponibilização de salas de apoio à amamentação nos equipamentos públicos, tá? A gente tem muitas outras propostas, tá? Convido vocês a entrar no site e lerem todas e depois votarem nelas. Lembrando que o apoio, assim, ele não obriga ou vincula nada do Conselho Participativo Municipal, mas dá uma sinalização, assim, de como essa proposta ressoou entre os demais munícipes aí mobilizados, tá? Então, sem mais delongas, né? Eu encerro aqui a minha apresentação inicial e a gente já pode começar a abrir a fala para os cidadãos, tá? A Meire está organizando aí a fila de falas, acredito. Como estamos, Meire? Quem é o primeiro? Pelo formulário não tinha ninguém, mas podemos abrir a fala para a Vera, que já levantou a mão. Tá. Microfone habilitado, Vera. Opa, eu acho que eu acabei de desabilitar. Você desabilitou, agora foi. Olá, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui, né? Eu sou Vera Vilela, sou conselheira do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente está tentando acompanhar, né, essa segunda fase das audiências de orçamento. Fizemos aí uma força-tarefa de conselheiras, conselheiros e também outros militantes aí na área de várias subprefeituras para a gente colocar as nossas propostas, que a gente já havia
colocado no ano passado para o orçamento programa e também para o programa de metas, e que não foram, assim, selecionadas, né, pelos CPMs como prioritárias, então a gente está trazendo de volta, porque a gente considera que a implementação das políticas de garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas na nossa cidade são fundamentais para o enfrentamento do aumento da fome que a gente está vivendo, também aqui na nossa cidade, né, da insegurança alimentar e nutricional, para que a gente possa ter, né, a questão da segurança alimentar e nutricional como um espaço de desenvolvimento econômico e trabalho, né, garantia de emprego e renda a partir das várias ações e políticas que estão aí previstas, como a gente fala numa das propostas que o Arthur leu, né, que do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. E, a gente, também, dessa vez, né, aqui na subprefeitura da freguesia do Brasilândia, o nosso documento, que a gente circulou também entre alguns conselhos, gerou, né, algumas propostas que aqui aparecem, né, como as que tiveram maior apoio, né, entre elas a questão da Casa de Agricultura Ecológica, que na verdade também é uma proposta do grupo do Composta e Cultiva, né, e que também traz a questão do programa Operação Trabalho Hortas e Viveiros da Comunidade, que era um projeto bastante importante e que permitia, né, a manutenção das hortas, comunitárias, e que tem tudo a ver com o programa de metas que prevê, né, a implementação de 400 hortas aqui no município, né. Então acho que a gente tem aí um conjunto de propostas, né, que vai ao encontro do que os próprios munícipes, e os moradores do território da Brasilândia também estão trazendo, né. Então isso eu acho que é bastante significativo, espero que a gente consiga, né, porque muitas vezes, as propostas elas são consideradas viáveis, mas elas não são implementadas. Essa é uma questão que a gente também tem ouvido um pouco nessas audiências, né. E aí eu acho que a gente vem também ampliando, né, o nosso entendimento de como a gente pode se articular e de como a gente vai poder cobrar também, né, essas implementações, talvez até através de emendas parlamentares junto aos nossos parlamentares lá na Câmara. Então é isso, e acho que lembrar que a questão da segurança alimentar e nutricional, ela abrange praticamente todas as áreas que estão colocadas aqui, né, desde a assistência social, direitos humanos, saúde, meio ambiente, educação, segurança alimentar e nutricional, que é uma área, né, e a desenvolvimento econômico e trabalho. Então a gente tem propostas em todas essas praticamente em todas essas áreas, e então destacar essas que eu já coloquei, e também aquelas ligadas à questão, então, da saúde, como também uma que o Arthur leu aqui, que é a ampliação, né, de espaços para a possibilidade das mães amamentarem, né, nos vários espaços públicos, desde da subprefeitura mesmo, nas unidades, de educação, né, nas 6, e nos outros espaços públicos, porque esse é um direito que está garantido na Constituição e que o poder público tem que buscar estratégias que às vezes nem são tão onerosas assim, né, para garantir esse acesso. E a gente sabe que o aleitamento materno ele é, né, uma prática extremamente importante para enfrentamento da fome, para a garantia da promoção da saúde. Então, são essas questões que acho que eu queria, comentar, não vou ler, porque a gente tem mais ou menos 16 propostas nessa área de segurança alimentar e nutricional, né, falando dessas várias áreas que eu comentei aqui, saúde, educação, meio ambiente. Então, é só para a gente,
trazer um pouco essa questão para os nossos outros companheiros aqui que também estão participando, né? Eu já vi o Alex aqui, a gente já participou em outros momentos, né? E é também é também um militante aí né, nessa questão das políticas, então era isso, né? E é uma pena, né, Arthur? Novamente a gente tem uma participação pequena, como a gente já disse na audiência anterior, a gente precisa descobrir, né, descobrir não, eu acho que a gente precisa usar, né, as outras ferramentas possíveis, né, de divulgação, né, e as próprias mídias que a gente tem nos territórios, não é? Rádios comunitárias, os jornais de bairro, acho que a gente precisa começar a estruturar um pouco melhor a divulgação. É isso aí. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, Vera. Os demais participantes que quiserem falar, podem escrever no chat ou levantar a mãozinha aqui. Não sei se vocês estão vendo isso no Teams. Alex, tá, vou liberar o seu. Pode abrir o microfone, Alex. Olá, boa tarde a todos. Eu sou aqui de Jaçanã, Tremembé, ex-conselheiro participativo, faço parte de outros conselhos de saúde, meio ambiente, enfim, aqui na região. Eu entrei, né, para verificar como é que está sendo essas audiências, porque amanhã está marcado para 12h50, acho que a nossa, no Jaçanã, então eu gostaria de saber, né, como é que vocês estão aí organizando. E, assim, para minha decepção, eu estou vendo aqui que na sala nós somos em 6, sendo que eu acredito que 3 deve ser da gestão e mais 3 munícipes. Então, isso me preocupa muito, né? Porque para que a gente tenha uma audiência em que a gente consiga, pelo menos, aprovar ou então indicar as propostas para serem, né, votadas, a gente não tem um número suficiente de pessoas interessadas, que seria principalmente os conselheiros participativos, né, porque está na mão deles, né, a escolha. Então, eu acredito que, assim, a minha preocupação, como de outras pessoas, são daqueles conselhos em que não atinge um número suficiente de quórum, né? E a gente sabe que, infelizmente, aí, por causa de uma prorrogação, alguns conselhos estão desmobilizados. Então, não sei como é que vai ser, né, essa fase de escolha. E isso preocupa, porque eu acho que a participação popular é tão importante, a gente faz tanto, né, para indicar, para participar, e quando a gente vê uma audiência num sábado à tarde, que todo mundo reclama, às vezes, né, poxa, a audiência é dia de semana à noite, ou então é dia de semana, 10 horas da manhã, meio-dia, e hoje está sendo uma oportunidade que uma grande maioria está em casa, e a gente vê, assim, nessa região, que seria aqui freguesia, né, Brasilândia, é um número muito pequeno. Então, isso deixa a gente meio que chateado, né, de ver a participação popular, né, não presente, a participação popular que é tão importante e não está presente aqui. Então, a gente não sei, sabe, como é que vai ser essa priorização das 15 propostas em alguns conselhos, né? Porque a gente vê que se essa audiência aqui ela não tem assim um número suficiente de pessoas, né, interessadas da região, como é que a gente vai fazer essa priorização das propostas? Então eu fico muito chateado de ver esta audiência, não consegui participar das outras que teve hoje. E vamos ver se a gente consegue mobilizar a nossa amanhã também, né? Mas é muito chato, né? A gente vê a participação popular tão pequena, com assuntos tão relevantes e importantes. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Da parte da Fazenda, a gente também, realmente, a gente esperava uma participação mais numerosa, né? Infelizmente,
acaba sendo um pouco mais restrito. Mas vamos que vamos, assim, acionem suas redes de contatos, acionem as redes sociais que vocês tenham, mailings e entrem em contato, né, com os conselheiros participativos da sua sub, né, para efetivamente municiá-los aí de informações sobre a priorização dessas propostas, que é uma etapa muito, muito importante do processo. Será que mais alguém quer a palavra? Temos o Carlos, o Jair, Rodrigo. Se quiserem, levantem a mão ou escrevam no chat. Vou até liberar o microfone deles, caso eles estejam com problema. Carlos, seu microfone está liberado, pode falar. Pode desbloquear o seu microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde. Infelizmente, né, a realidade é tudo isso que o Alex acabou de colocar, né? Eu me senti muito contemplado com as palavras dele. Eu estou no Conselho do Jaçanã Tremembé ainda, né? Eu acho que até essa prorrogação de mandatos prejudicou o Conselho. Deveria ter sido feita a eleição, porque pelo menos nós teremos pessoas mais engajadas e mais comprometidas com a região, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer na audiência de amanhã. Infelizmente, é triste ver esse tipo de coisa, né? Os conselhos participativos não estão participando. É muito triste, de verdade. Isso me preocupa. Mas vamos levando como dá, né? Boa tarde a todos. Obrigado, Carlos. Realmente para dar mais musculatura a esse processo, a gente precisa de mais ideias, né? Mais propostas, mais debate. Mas assim, certo? Mas vamos avançando, né? Vamos avançando. O processo, cada ano que passa, está mais conhecido, as propostas, as secretarias passam a entender melhor, né? O papel da análise de viabilidade e da força dos compromissos, né? Então, vamos avançando. Mais alguém? Será que tem mais os cidadãos aqui são da SUB, né? Temos o pessoal da SUB Santana Tucuruvi. Não sei se desejam falar. Não levantaram a mão, nem escreveram no chat. E eu acho que, então, estamos encerrando aqui, estamos encaminhando para o encerramento. Não deixem de entrar lá no site do Participe Mais para votação popular, avisem os familiares, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, assim, para mobilizar as pessoas em torno das propostas que vocês julgam melhores para a região em que vocês moram, tá? Arthur, a votação é depois do dia 24, é isso? Isso, deixa eu abrir aqui. Desculpa. PowerPoint. Vai a votação do dia 31 de... A priorização, ela vai até o dia 24 de maio. Priorização por parte dos conselhos, tá? A votação popular é de 31 de maio a 15 de junho. Aqui, Obrigada. Obrigada. Beleza. Então, aqui, ó. O Dia Arthur, 24 de maio, pressionar aí, conversar com seus conselheiros, e a votação 31 de maio a 15 de junho. o Arthur, por gentileza, como é que se dará essa priorização até dia 24? Os conselhos, eles vão fazer reuniões, vocês vão estar participando, ou cada um vai marcar
a sua reunião para A fazer gente não determinou nenhuma regra específica, cada conselho se organiza da maneira que entender melhor, mas a gente encoraja fortemente os conselheiros que se reúnam com a população, tá? Que conversem, que criem canais, que não seja algo fechado, tá? Mas, assim, como cada conselho tem uma realidade específica, não necessariamente eles vão ter o mesmo formato, né? Se vai ser uma reunião presencial, se vai ser uma reunião online, o que eles vão passar para a gente é uma ata aí de reunião, uma priorização estabelecida dessas propostas, né? Ah, ok, obrigado. Então, sendo assim, eu acho que a gente já pode encaminhar para o fim dessa audiência de Arthur, compreensão. Opa, posso fazer uma pergunta? claro, fica à vontade, né? Tem bastante tempo. Devido ao esvaziamento dos conselhos, eu queria saber o seguinte: quem fica responsável por essa ata? Quem fica responsável por esse convite a partir do momento que o conselho sequer tem um coordenador, tem uma secretária, não tem ninguém responsável por um conselho? Como é que fica isso? Bom, eu não sei o caso específico. Até onde eu estava ciente, os conselhos eles receberam os processos, eles estão cientes. Não sei a realidade específica do conselho. Na hipótese de um conselho ou se recusar a priorizar ou a priorização incompleta, a Secretaria da Fazenda ela vai determinar a priorização dessas propostas, também baseado no número de apoios. Mas, assim, a gente está partindo do pressuposto que os conselhos estão funcionando. Eu não recebi nenhuma informação de que algum conselho esteja completamente esvaziado aí das suas atribuições e do seu pessoal, tá? Mas se houver, eu vou comunicar aqui para meus colegas para eles verem como será a ação, né? Mas a ferramenta do apoio acaba sendo um outro subsídio para isso, mas não tenho notícia de algum conselho que não tenha se manifestado em relação ao processo. Mas talvez Ok. vocês conheçam melhor o conselho aí da região em si, tá? Mas o que eu sei nesse momento é isso, mas se tiver mais alguma informação, Tá ok, Arthur, obrigado. valeu, obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisinha? Então é isso. Eu agradeço imensamente aqui os cidadãos que tiraram um tempinho aí da sua tarde de sábado, seu momento de descanso, para pensar na cidade, pensar nas melhorias da cidade. Obrigado aqui a Meire, minha colega de secretaria, que estamos trabalhando junto aí nesse processo com a nossa equipe. E desejo vocês aí um bom final de sábado, domingo. E até a próxima. E avisem os amigos que continuam ocorrendo audiências em outras subs, né? Você conhece o pessoal de outras subs. Tem redes de políticas públicas. Avisem também da ocorrência das audiências, tá bom? Então, até mais e muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada.